Sou Mauro, que estará trazendo a palavra de Deus nesta noite. Estende as tuas mãos, aleluia, e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, neste momento, ó Pai, nós te clamamos, ó Deus, Senhor, que o Senhor venha usar o teu filho, ó Pai, como um canal de bênção nesta noite. Ó Pai querido, a tua igreja neste momento está orando, a tua igreja neste momento está clamando. Deus, nós não queremos colocar o teu filho em tuas mãos, porque nós sabemos que em tuas mãos ele já está, Senhor. Mas sim, nós queremos pedir neste momento, ó Pai, que o Senhor venha derramando o teu Espírito, derramando que nesta noite ele venha ser uma boca profética de Deus nessa terra. Derrama, Senhor, da sabedoria, Senhor, rasga o céu sobre este lugar, que o Espírito de Deus usa o teu filho da forma que o Senhor bem quer. Fala, Deus, nesta noite, porque a tua igreja ouve, ó Deus, o que o Espírito Santo tem a dizer sobre os nossos corações. Usa teu filho, e a igreja diz amém. Amém. Vamos receber o pastor com palmas bem fortes nessa noite. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. O sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Amém. Louvado seja Deus. É muito bom estar feliz com Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelho segundo escreveu apóstolo São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Você que observar que seu irmão do seu lado não tem Bíblia, você que tem Bíblia, faça companhia com seu irmão, divida a palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. Livro do apóstolo São Lucas, capítulo 24, versículo 13. A minha Bíblia diz, o subtítulo desta palavra: os dois discípulos a caminhos de Emaús. Louvado seja Deus, glorificado é o nome de Jesus. Quantos encontraram esta palavra? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros, cujo o nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Ele disse-lhe: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um que se chamava Cleópatas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela aconteceram nestes dias? E eles lhe perguntou: que coisas? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta poderoso em obras e para diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que o remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro
e acharam-se assim como as mulheres havia dito. Porém, ele não ouviram, e lhe disseram: ó nécios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas. Louvado seja Deus. Olha para este irmão que está do seu lado e diz para ele: não saia do caminho. Jesus está caminhando com você. Louvado seja Deus. Com as suas palmas, possa se assentar e glorificar o nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, nós lemos um texto a qual o Senhor tem colocado dentro do meu coração. E eu tenho certeza que o que o Senhor tem colocado em meu coração, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu quero compartilhar com a igreja. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, para a Bíblia Sagrada, a qual esta que você tem em suas mãos, muitas das vezes nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus, a forma que Jesus trabalha, a forma que o nosso Deus vem trabalhando desde o princípio da história. Se nós que conhecemos um pouco a Bíblia, se nós começarmos a examinarmos as Escrituras, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós podemos identificar a presença de Jesus nestes livros. Talvez você tenha lido estes livros e não tenha conseguido identificar o Senhor nestes livros, de Gênesis até Apocalipse. Mas eu confirmo para você que o nosso Senhor Jesus, Ele estava presente em todos os livros. Jesus, Ele estava de uma forma teofânica. O que quer dizer teofânica? É Jesus em oculto. Jesus estava na Bíblia desde o princípio, mas em oculto. Na onde nós podemos identificar a presença de Jesus? Quando nós olhamos para o cajado de Moisés, nós podemos ver que Jesus estava naquele cajado. Quando nós olhamos para aquela rocha que saía água em meio ao deserto, nós podemos identificar Jesus naquela rocha, porque Ele diz que Ele é a água viva. Quando nós olhamos para Agar, quando ela estava naquele deserto, a ponto de morrer juntamente com o teu filho, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles puderam enxergar um poço de água. Aquele poço era Jesus na teofania em oculto. Quando nós observamos a palavra de Deus e vemos que Abraão pega o seu único filho e começa a subir um monte chamado Moriá, nós podemos ver ali uma passagem que mostra claramente a presença de Jesus. Uma história que mostra não somente a presença, mas mostra também tipificando a vida, o sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Abraão sobe aquele monte com o teu filho, o seu único filho, e o teu filho leva sobre as suas costas algumas lenhas, simbolizando o madeiro da cruz. A Bíblia diz que ali é posto um altar, e colocado sobre aquele altar a vida de Isaac. A Bíblia também nos diz que quando Abraão levanta as suas mãos para tirar a vida do seu filho em sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que Deus, Ele provém um carneiro, e este carneiro é sacrificado em lugar de Isaac. Sabe o que quer dizer isso? Que aquele carneiro simbolizava o próprio Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que aquela cruz do Calvário não pertencia a Jesus. Aquele sacrifício, aquele sofrimento não pertencia a Jesus, mas pertencia a mim e a você. Mas o Senhor, Ele tomou a forma de homem, Ele tomou as dores, o sofrimento que eu e você iríamos passar,
para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância na casa do Senhor. Tudo que Jesus ele fez foi para que hoje você pudesse estar aqui dentro da casa do Senhor, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Jesus, ele é anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo 53, ali nós podemos contemplar um esboço completo da vida de Jesus. Ali nós podemos ver que quando Deus fala através da vida do profeta Isaías, que naquele madeiro ele levaria todas as nossas dores. Sabe o que Deus está dizendo para você, irmão, nesta noite? Que o teu problema, a tua dor, a tua dificuldade, Deus já levou na cruz do Calvário. Mas por que ainda minha vida continua com tantos problemas? Por que a minha vida ainda continua com tantas dificuldades? Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci, e aquele que está em Cristo também há de vencer o mundo. Se você está em Jesus, se você está caminhando com o Senhor, não importa a prova, não importa a luta, a dificuldade que venha sobre a tua vida, você já tem a convicção que lá no final da sua prova, o Senhor vai te dar a vitória. Isso é para quem crê, para quem confia no Senhor, para quem confia na palavra de Deus. E nós vimos que o Senhor, ele vinha falando com a humanidade de várias formas, usando os profetas para corrigir o povo de Israel, que muitas das vezes desviaram o seu coração da verdadeira palavra, que muitas das vezes desviaram o seu coração dos mandamentos do Senhor e começaram a seguir os seus próprios mandamentos, os seus próprios entendimentos. E Deus sempre levantando o profeta, sempre levantando alguém para corrigir o povo de Israel. E a palavra de Deus nos mostra no livro do profeta Amós, capítulo 8, no versículo 11, a Bíblia diz que o Senhor enviaria fome sobre a terra, não fome de pão, enviaria sede sobre a terra, não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Uma profecia dada por um profeta, que nós vemos que esta profecia, ela veio se cumprir. Nós vemos que Deus, ele falava continuamente com o povo, através dos seus profetas. Mas chegou um tempo, aonde Deus se calou. Deus não quis mais contato com a humanidade. Deus não quis mais relacionamento com o homem. Deus se calou por durante 400 a 430 anos. A terra ficou sem ouvir a voz de Deus. Este período interbíblico, aonde nós vemos que surgiu alguns profetas que diziam que era o Senhor que estava falando. Alguns profetas que nós podemos encontrá-los não nesta palavra a qual nós estamos lendo, mas algumas Bíblias que saíram de algumas outras religiões que trazem estes livros, que são conhecidos como os livros apócrifos. Livros aonde nós temos conosco que não era Deus que estava falando, mas era o desejo do próprio homem. E durante todo esse tempo Deus não falou. E nós vemos a palavra no livro de João, depois de 400 anos, a terra em silêncio com a voz de Deus. Aí aparece um homem lá no meio do deserto, com as vestes de pelo de carneiro, se alimentando de mel silvestre, se alimentando de gafanhoto, e dizendo: endireitai os vossos caminhos. Eu sou a voz que clama no deserto, endireita os vossos caminhos. A Bíblia diz que João Batista, ele aparece até
a um deserto e começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a anunciar a vida de Cristo. Deus resolve falar novamente com o povo. E nós podemos ver que quando João Batista estava ali naquele deserto, à beira daquele rio Jordão, Jesus ele se apresenta. Jesus ele chega até aquele rio Jordão. E quando João Batista contempla Jesus, ele diz: eis está ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali veio novamente a esperança para Israel. Ali estava novamente a esperança para um povo que não ouvia a voz de Deus durante muitos anos. Ali estava a esperança do povo de Israel de sair da opressão das mãos dos vossos inimigos. Jesus, quando ele aparece, ele dá início ao seu ministério. E nós podemos contemplar que Jesus, ele inicia o seu ministério fazendo um milagre de transformação, um milagre de mudança. A Bíblia diz que Jesus é convidado a um casamento. E quando ele chega a este casamento, a Bíblia diz que o vinho deste casamento havia se acabado. E o povo precisava do vinho. O povo precisava dar continuidade àquela festa. E Jesus diz: enche algumas talhas com água. E sobre estas talhas, Jesus faz com que aquela água daquelas talhas se torna em vinho. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Que não importa a tua vida da forma que ela está, não importa o jeito que você vem até Jesus, Jesus ele é poderoso para transformar a sua vida. Da mesma forma que Jesus transformou aquela água em vinho, Deus é poderoso nesta noite para tocar na sua vida, para tocar na sua família, para tocar na sua casa, para transformar aquilo que parecia não ter mais jeito. Deus é poderoso nesta noite para mudar a sua história, para transformar a sua vida, para pegar aquilo que estava destruído, aquilo que muitos diziam que não tinha mais jeito. Deus é poderoso para mudar a sua vida nesta noite. Quem acredita nisso? Quantos creem nisso? Então glorifica, exalte a este Deus nesta noite. Jesus é aquele que transforma. Fala para o seu irmão: Jesus pode transformar a sua vida. Da água para o vinho. Louvado seja Deus. Jesus ele dá início ao seu ministério fazendo este milagre. E quando Jesus começa a andar por Jerusalém, todos os lugares que Jesus passava, multidões de pessoas começavam a seguir Jesus. Porque onde Jesus estava tinha milagres. Na casa que Jesus entrava, a família se convertia. Jesus chegava no enterro, o morto tinha que ressuscitar. Aonde Jesus passava, algo acontecia. Fala para o teu irmão: tem acontecido alguma coisa na sua vida? Jesus está na sua vida? Pergunta para ele. Porque aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Aonde Jesus caminha, algo tem que mudar. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Não somente Zaqueu, mas a família toda de Zaqueu se converteu. A Bíblia diz que Jesus chegou até a cidade chamada Naim. E aquele defunto, aquela criança que estava morta, teve que ressuscitar. A Bíblia diz que desceram um paralítico aonde Jesus estava pelo telhado. E Jesus fez com aquele paralítico andasse. Nesta noite Jesus está neste lugar. Nesta noite a presença de Deus está dentro desta igreja. Se você entrou aqui dentro hoje querendo um milagre, querendo ser tocado pelo Senhor, pode ter certeza que da mesma forma que você entrou, você não vai sair. Se você entrou aqui precisando de um milagre, derramando a sua Deus nesta noite
o Senhor está dizendo para você que o milagre vai acontecer, que a libertação vai chegar até a tua casa. Abaixou de canto, levasta. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: ali está aquele que veio para nos livrar da opressão romana. Está aquele que veio para nos livrar das mãos de César. Aí está, a nossa esperança está em Cristo. Jerusalém olhava para Jesus, Samaria olhava para Jesus, todas aquelas cidades circunvizinhas olhavam para Jesus e acreditavam que Jesus era aquele que veio para mudar a história da humanidade. Todos acreditavam nisso. A palavra de Deus diz que Jesus, ele se senta com os seus discípulos e começa a anunciar aquilo que iria acontecer. Jesus estava dizendo para eles: olha, vai chegar um tempo aonde serei entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos dos guardas romanos. Me levarão até o Calvário, me levarão até a cruz, e ali me crucificariam. Jesus estava alertando os seus discípulos que isso iria acontecer. Mas os discípulos olhavam para Jesus e imaginavam: nunca que isso iria acontecer com o nosso mestre. Jamais Jesus irá subir a uma cruz com toda essa autoridade, com todo este poder. Quem poderia tocar em Jesus? Jesus estava dizendo para os discípulos que esta era a missão dele na terra, que era necessário ele passar por isso, era necessário ele subir até o Calvário, era necessário Jesus ter uma morte de cruz. Jesus queria ensinar, mostrar para os discípulos que isso iria acontecer. E a palavra de Deus mostra que quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, é apresentado montes de soldados. Judas vem no meio desses soldados e com um beijo, ele dá um beijo no rosto de Cristo, e aqueles soldados levam Jesus. Ali inicia as dores, inicia o sofrimento, e a palavra de Deus diz que pegam Jesus e levam ao meio de uma multidão lá em Jerusalém, coloca ele em cima de um lugar, e a multidão reunida. E naqueles tempos a palavra de Deus nos diz que toda data comemorativa ele soltava um criminoso. Estava diante de Jesus Barabás, estava diante dele aquele que havia matado, aquele que tinha visto feito atrocidade, e o povo começava a gritar: crucifica Jesus e solte Barabás. A Bíblia diz que Jesus ele é trocado por um ladrão, por um homicida chamado Barrabás. A palavra de Deus, segundo os historiadores, diz que quando eles pegaram Jesus, colocaram Jesus sobre aquela cruz, e os braços de Jesus, ele não dava o tamanho correto daquela cruz, porque aquela cruz não era para Jesus. Uns historiadores dizem que eles esticaram o braço de Jesus de um lado e para o outro para poder pregar, porque aquela cruz era um pouco maior do que a cruz que seria feita para o nosso mestre. Aquela cruz pertencia a Barrabás, aquela cruz não pertencia a Jesus, aquela cruz pertencia a mim, pertencia a você. Mas Jesus, ele tomou as dores de pagar este preço por mim e por você. Jesus, ele decidiu morrer na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida, para que a tua família pudesse ser uma família abençoada, para que a tua casa toda pudesse servir ao Senhor. E quando Jesus é levado diante de Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos lava suas mãos e levam Jesus a um caminho dolorido, a um caminho até a cruz do Calvário. Quando Jesus é pregado naquele Calvário,
Quando Jesus está ali naquele calvário, naquela cruz, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, com os seus braços abertos, todo ensanguentado, as pessoas que outra hora olhavam para Jesus e acreditavam que era Jesus que iria mudar a história da humanidade, que iria ser Jesus que iria remir a história de Israel. As pessoas olharam para Jesus e viam um homem indefeso, viam um homem simplesmente não podendo fazer nada. Uns olhavam para ele e diziam: você não é filho de Deus, então desce desta cruz. Outros cuspiam na face de Jesus. As pessoas começaram a zombar de Jesus. E aqueles discípulos que andavam com Jesus, aqueles que caminharam juntamente com Jesus, que ouviram os sermões maravilhosos que Jesus pregava, esses mesmos foram os mesmos que estavam ali com a sua esperança desfalecida, porque eles acreditavam que era Jesus que ia mudar a história. Eles acreditavam que era Jesus que iria mudar a história do povo. Mas quando eles olharam para Jesus naquela cruz, as esperanças deles acabaram. Não tinha mais esperança. Cada um voltou para a sua própria função. Aquele que pescava voltou para o rio. Aquele que trabalhava em outras funções voltou para o seu trabalho. Todos esqueceram de tudo que Jesus havia pregado. A palavra de Deus diz que uma mulher levanta de madrugada e vai até o sepulcro. Isso já era no domingo. E quando ela chega até aquele sepulcro, aquela pedra que havia colocado Jesus e aquela pedra na porta daquele tumba já não estava mais lá. A Bíblia diz que esta mulher volta e anuncia para alguns discípulos que havia visto Jesus, que havia visto, ou seja, melhor dizendo, aquela tumba estava vazia, não tinha mais ninguém lá dentro. Aquela pessoa que estava ali havia ressuscitado. E elas dizem que tiveram uma visão de um anjo que dizia que Jesus havia ressuscitado. Aqui chega o texto que nós lemos. 2 discípulos a caminhos de Emaús. Irmãos, o que quer dizer Emaús? Emaús é a sua vida passada. Emaús é aquela vida que você levava outra hora antes de conhecer a Jesus. Hoje não é difícil, nós vemos pessoas que conseguiram ter uma experiência com Jesus. Pessoas que outra hora, antes de conhecer a Jesus, levaram uma vida desordenada, levaram uma vida completamente mundana, mas teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o Mestre. Mas o tempo foi se passando, as provas veio chegando, as lutas veio chegando, Satanás começou a tentar, e você começou a olhar para trás, você começou a olhar para a vida que você levava outra hora. Você tentou voltar novamente para Emaús, desacreditando que Jesus podia mudar a sua história, desacreditando que Jesus podia transformar a sua vida. Aqueles discípulos estão voltando para uma vida passada. Eles esqueceram que Jesus havia dito que era em Jerusalém. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 2, Jesus, depois de ter morrido, ele aparece para os seus discípulos e diz: permanecer em Jerusalém até serem revestidos de poder. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão, nesta noite? Que é para você permanecer na posição a qual o Senhor te chamou. Se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que trouxe você até aqui, foi Deus que fez a promessa na tua vida, Deus está dizendo para você, a sua vida passada, os caminhos que você andava outra hora, esses caminhos são chamados caminhos de Emaús, mas o Senhor trouxe você aqui, para que você viesse conhecer a Jerusalém, para que a tua vida fosse transformada dentro de Jerusalém. O que é Jerusalém? É o lugar da promessa, é o lugar do milagre, é o lugar
daqui eu não saio, daqui eu não me retiro. Se Deus me colocou aqui, é aqui que Ele vai me abençoar. Deus está dizendo para você que o caminho de Emaús é um caminho de vida passada. O que Deus tem preparado para você está em Jerusalém. A promessa de Deus está em Jerusalém. Lembra de Daniel? Daniel, por 3 vezes ao dia, ele dobrava os seus joelhos e levantava as suas mãos para Jerusalém, em sentido, porque ele sabia que era de Jerusalém que vinha as bênçãos do Senhor. Mas os discípulos estavam indo para outros caminhos. Os discípulos estavam seguindo os seus próprios desejos. E a Bíblia diz que eles iam em meio ao caminho, dizendo um para o outro: você viu o que aconteceu com o mestre? Você viu o que fizeram com o nosso mestre? Você viu que tiraram a vida do nosso mestre? Jesus, ele curou, ele libertou, ele transformou vidas. E agora, o que nós vamos fazer sem Jesus? Enquanto eles estavam conversando, distraídos, Jesus se apresenta juntamente com eles e começa a caminhar com eles no mesmo caminho. Começa a andar com eles naqueles caminhos. E a Bíblia diz que os olhos desses discípulos estavam como se fechados. Irmão, muitas das vezes nós passamos por prova, passamos por lutas, passamos por dificuldades, e nós esquecemos que Jesus está sempre conosco. Esquecemos que Jesus está caminhando sempre conosco. No livro de Lamentações, capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 51, Jeremias, ele diz que a minha alma é levada aonde estão os meus olhos. Se você coloca os teus olhos nos teus problemas, a sua alma vai ser levada para os teus problemas. Se você coloca os teus olhos na salvação, a sua alma vai ser levada à salvação. Se você coloca os teus olhos em Jesus, a sua alma vai ser levada para Jesus. Se você coloca os teus olhos no céu, a sua alma vai ser levada para o céu. Mas os discípulos estavam olhando para os problemas. Eles estavam tanto preocupados com os problemas, com o que havia acontecido, que eles esqueceram que Jesus disse que era necessário Ele padecer e ao terceiro dia Ele ressuscitar. Eles estavam olhando para um Jesus na cruz. Eles estavam olhando para um Jesus com uma coroa de espinhos. Mas a Bíblia diz que João, ele olhou e viu Jesus com uma coroa de ouro. Ele viu Jesus não com lágrimas nos olhos, mas ele olhou para Jesus e viu os olhos de Jesus como se fossem chamas de fogo. Ele olhou para os pés de Jesus, não estava com espinhos, mas estava reluzente, como se fosse um latão refinado no fogo. A voz de Jesus não era uma voz de lamentação, não era uma voz de choro, mas João diz que ouviu a voz de Jesus como a voz de muitas águas. Hoje, nesta noite, o mesmo Jesus que João contemplou, o mesmo Jesus que João viu em Apocalipse, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele não está mais com coroa de espinhos. Ele está reinando. Ele está na autoridade. Ele está dizendo para você: o inimigo pode ter se levantado contra a tua vida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o Senhor diz para você nesta noite: ele pode se levantar até 1 milhão de vezes. Se eu não autorizar, se eu não deixar, ele não tem poder sobre a tua vida. O adversário, se veio por um caminho, por 7 caminhos, vai bater em retirada. Nesta noite, o mesmo Jesus que João contemplou naquele Apocalipse, ele está dizendo para você:
você: eu morri, mas eu ressuscitei. Eu ressuscitei e me faço presente no meio da minha igreja. Eu passei no meio da minha igreja. Eu toco no meio da minha igreja. Eu faço milagre dentro desta igreja. Você acredita? Você crê nisso? Você confirma isso? Então levanta as tuas mãos, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Talvez nesta noite você tenha chegado como aqueles discípulos de Emaús, querendo desistir, querendo voltar à sua vida passada. Mas eu profetizo hoje poder sobre a tua vida. Não poder para pular, não poder para gritar, mas poder para resistir às provas, para resistir às lutas, para resistir o adversário. Se você acredita, então glorifica e adore este Deus. Rique cantor é basura ideia. Nesta noite, o Senhor, Ele está caminhando contigo, da mesma forma que caminhou com aqueles discípulos. A Bíblia diz que Ele começou a andar por aqueles caminhos, e eles iam conversando. Jesus ia falando para eles: ó nécios, ó insensatos, vocês sabem que isso iria acontecer. Vocês sabiam que era necessário eu passar por isso, para que hoje vocês pudessem ter libertação, para que hoje vocês pudessem ter a sua vida transformada. Aqueles discípulos não estavam entendendo, porque eles estavam com os olhos fechados. Irmão, quantos estão dentro da casa de Deus e não conseguem ouvir a voz de Deus? Não consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Às vezes você está dentro da casa de Deus, está pedindo por uma coisa tão pequena, e o Senhor está dizendo: eu tenho coisas maiores para vocês, eu tenho coisas mais grandes preparadas para vocês. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis maus. Deus está dizendo para você, da mesma forma, Jesus naquele monte, as pessoas incomodando o céu com coisinhas pequenas, coisas banais, e Deus estava dizendo através de Jesus: olha, eu tenho cuidado, porque vocês estão preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer. Isso são coisas que Deus cuida no dia a dia. Isso são coisas que Deus tem feito na sua vida no dia a dia. Deus está dizendo para você: peça algo maior. Peça algo maior, porque eu tenho preparado para a sua vida. Jesus está falando, mas tem discípulos que estão com os olhos tampados, não estão conseguindo ouvir, nem conseguindo ver. Aqueles discípulos estavam andando, estavam tão preocupados com o que havia acontecido, estavam vivendo a notícia da sexta-feira, que Jesus havia sido crucificado, estavam vivendo a notícia do sábado, que Jesus foi colocado dentro de uma tumba. Esqueceram que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. O mesmo que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, este mesmo Jesus, Ele pode ressuscitar na tua vida qualquer coisa que esteja morto. Não sei de que forma você entrou aqui. Talvez a sua casa está uma bagunça, talvez o seu casamento está por um fio para terminar, mas o Deus que ressuscitou há mais de 2000 anos está dizendo para você: eu continuo mesmo, eu sou aquele que muda, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que restituo, eu sou aquele que pega aquele que está prostrado e coloco de pé, eu sou aquele que entra dentro do bar e liberto aquele que está preso na bebida alcoólica. Deus está dizendo que Ele não muda, Ele é o mesmo, e nesta noite Ele está aqui para mudar a sua história. Jesus está dizendo para você:
os seus sonhos não acabaram, a sua família não vai ficar presa para sempre nas mãos do inimigo. Deus te trouxe aqui porque é através da tua vida, é através da tua perseverança que Ele vai libertar a tua casa, que Ele vai libertar a tua família, que Ele vai mudar a sua história nesta noite. Quantos acreditam nisso? Quantos creem que Jesus é poderoso para mudar a sua história? Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você não está andando sozinho, que você não está neste caminho sozinho. Parece às vezes que você está sozinho. Você ora, você pede, você não vê nada acontecer. Parece que você está sozinho. Mas Deus, Ele trabalha em oculto na sua vida. Ele trabalha em silêncio na sua vida. As coisas vão começarem a acontecer. As coisas vão começarem a se transformar na sua vida. Mas você terá que permanecer no caminho com Jesus. Não voltar para Emaús. Não voltar para a sua vida passada. Irmãos, eu por um tempo, o tempo que eu passei num lugar de sofrimento, foram 5 anos dentro de um presídio. A maioria das pessoas já conhece esse meu testemunho. Alguns anos que eu passei ali dentro, e ali dentro eu fiz muita amizade com muitas pessoas. Conheci muitas pessoas que moram na capital. Conheci muitos homens que eram periculosos, que haviam matado mais de 20, 30 pessoas. E por uns dias atrás, eu encontrei um jovem, que eu tinha encontrado ele lá dentro. E esse rapaz lá dentro, ele cantava, ele louvava ao Senhor. Deus usava ele tremendamente. Usava em dons de revelações, dons de cura. E eu, na internet, e ele puxa assunto comigo. Ele fala assim: irmão, você lembra de mim? Eu falei: lembro sim de você. Ele falou: então, irmão, eu passei por uma prova aqui na rua. Eu caí em pecado. Eu me afastei do Senhor. Não estou mais caminhando com Deus. Eu gostaria que você, juntamente com a igreja, pudesse estar orando pela minha vida. Eu falei: com certeza, nós iremos orar por você. E passando mais ou menos uns 20 dias que eu conversei com ele pela internet, um outro irmão que estava lá dentro do presídio, ele saiu em liberdade, ele ligou para mim. E ele disse para mim: irmão, você ficou sabendo sobre o nosso irmão Wagner? Eu falei: não estou sabendo. Então, este irmão, ele saiu dos caminhos do Senhor. Ele começou a usar drogas. Ele começou a se prostituir. E nesse caminho que ele decidiu andar, ele começou a arrumar algumas dívidas com alguns traficantes, longe do caminho do Senhor. E esse irmão disse para mim: olha, semana passada deram 6 tiros nele e ele veio a falecer. Eu falei: irmão, então ele veio a falecer? Ele falou: sim, mas antes dele morrer, uns 2 dias antes dele morrer, ele chegou até a igreja. Ele estava alcoolizado, ele entrou dentro da igreja e pediu para o pastor orar por ele, que ele queria reconciliar com o Senhor. Aleluia. Ele reconciliou, passando 2 dias, ele levou esses tiros e morreu. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós saímos dos caminhos do Senhor, a nossa vida fica vulnerável ao ataque do adversário. Quando nós se desviamos dos caminhos das promessas que Deus tem para as nossas vidas, nós se tornamos uma presa fácil para o adversário. Sabe que eu e você temos que aprender com isso? Que o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O nosso adversário não está brincando de ser adversário de nossas almas. Ele espera apenas um vacilo seu para querer tirar a sua vida. Mas nesta noite o meu Deus está dizendo para você: permaneça nos meus caminhos, permaneça na minha presença, porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito grande. O inimigo pode até mesmo se levantar, o inimigo pode até mesmo tramar o seu fim, mas o Senhor, Ele tem guardado, Ele tem cuidado de você.
A promessa de Deus está sobre a vida daqueles que permanecem nos caminhos do Senhor. Muitos dizem que escolhido do Senhor não morre. Isso é uma mentira, porque eu vi muitas pessoas escolhidas por Deus descerem à sepultura. Deus, Ele conserva, Ele guarda, enquanto você está permanecendo nos caminhos dEle. Aqueles discípulos de Emaús, a Bíblia diz que eles, quando Jesus se assenta com ele na mesa, Jesus parte o pão. Naquele momento os olhos daqueles discípulos são abertos. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós reconhecemos Jesus quando nós temos comunhão com Ele. Só se assenta à mesa com Jesus quem tem comunhão com Ele. Aqueles discípulos partiram o pão com Jesus, e no partir do pão, ele reconheceu que era Jesus que estava com eles. E a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, todos estavam dizendo: Ele ressuscitou. A notícia passada é que Ele morreu, mas a notícia que Deus traz para você nesta noite é que Ele ressuscitou. Ele está aqui nesta noite para mudar a sua história. Ele está aqui nesta noite para libertar você. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a tua dificuldade, Deus está dizendo para você que Ele é o teu libertador nesta noite. Quantos crê nisso? Então se coloca de pé nesta noite. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria que nesta noite é uma noite de libertação. E eu tenho certeza que o maior milagre que existe na vida do ser humano não é você comprar uma casa, não é você comprar um carro. O maior milagre que existe na vida do ser humano é quando um pecador se arrepende dos seus pecados e volta para Jesus. Aleluia. Nesta noite o Senhor está dizendo que Ele trouxe você aqui porque Ele quer te libertar. Aleluia. Todos nós precisamos ser libertos de algo. Temos algo nas nossas vidas que nós vamos lutar continuamente contra isso. E este é o momento que o Senhor está dizendo para você apresentar diante dEle esta tua causa, este teu problema, isso que te aprisiona, isso que você luta após dia e diz: Senhor, eu queria andar perfeito, eu queria fazer tudo certinho para o Senhor, mas eu não consigo, estou sempre errando, estou sempre pecando. Deus trouxe você nesta noite aqui para dizer para você que Ele está segurando nas tuas mãos. Aleluia. Que nesta noite Ele está te dando forças para você vencer esta prova. Louvado seja Deus. Eu gostaria que meu irmão Rafael louvasse o louvor. E enquanto ele louvasse este louvor, eu gostaria que você levasse os seus pensamentos ao Senhor. Que você apresente diante de Deus aquilo que você quer ser liberto. Aquilo que você já tentou várias vezes e não consegue. Eu quero que você neste momento, você abra a tua boca e fala com Deus. Que você apresente diante do Senhor, fala: Senhor, eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso, mas eu não tenho forças, eu não consigo com as minhas próprias forças. Mas neste culto de libertação, eu vim aqui porque eu creio que o Senhor vai me libertar. Fala com Deus desta forma. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Enquanto o Rafael estiver louvando, eu gostaria que você levasse os seus pensamentos. Esqueça do irmão que está ao seu lado, esqueça do que está à sua frente. Fale com Deus, você no seu íntimo com o Senhor. Fale com Deus, peça ao Senhor que Deus nesta noite, Ele está com os ouvidos atentos à sua oração. Deus está dizendo para você que este caminho não é o fim para você. Que Deus tem muitas coisas ainda a realizar na sua vida. Que as perdas que você perdeu, Ele vai restituir. Que Ele vai mudar, que Ele vai transformar a sua história. Fale com Deus, entre no particular com Deus neste momento. O Senhor está aqui para ouvir a sua oração. Louvado seja o nome do teu. Tudo que eu consigo. Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Sabe que existe dentro de você.
ti, ó Deus. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você pediu, está por você. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o que eu mandou. Você é precioso, mais raro que o ouro pude ouvir. Se você desistiu, não vai ter Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo tinha de viver, Fale com Deus. Apresente o teu coração diante de Deus nesta noite. eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso adorar. Tua alma é o bem que nunca enganei. Será o pecado não consegue esconder a marca de Jesus? Existe em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui, você sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vai dizer bem forte, o Senhor dizendo: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se já é o bastante Deus reconhecer o teu amor. Você é precioso, mas raro que o ouro. Se Deus quer desistir, Deus não vai ter. Deus está bem pra te levantar. Declare bem forte que você é um espelho que diz, declare: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo um dia te fizer. Glória a Deus. Seja Deus. Irmão André, meu Deus está mandando dizer para você nesta noite que aquilo que Ele começou na tua vida, aquilo que Ele iniciou na tua vida, Ele vai dar o término para você. Que a fúria do adversário é muito grande contra você. Meu Deus manda dizer para você que Satanás, por um tempo, ele pediu para destruir a sua vida, mas o Senhor está dizendo que Ele guardou, Ele rogou por ti. Que a fúria do adversário é muito grande para destruir, porque Deus sabe, Ele sabe o que Deus tem preparado para você. E nesta noite, meu Deus está mandando te dizer que Ele derrama sobre a tua vida uma nova unção, uma nova virtude, para você suportar as provas, para você suportar as lutas. Deus está mandando te dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aplauda a Deus nesta noite. Bendito é o teu nome. Irmão Carlos, enquanto eu estava ministrando a palavra, Deus falava em meu coração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele pegou um rei chamado Senaqueribe. Ele colocou um anzol na boca desse rei, para que ele não pudesse ir para lugar algum. E o que o meu Deus manda dizer para você, Terramante Orevaste, que Ele já colocou um anzol na sua boca. Que não tem para onde você fugir, nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor está dizendo que você já está fisgado para Ele. E quando você fisga o peixe,
Quando você começa a trazer ele começa a resistir. Ele começa a fazer força para não vir, porque ele quer fugir. E quando ele quer fugir, sabe o que acontece com ele? Ele começa a se machucar, ele começa a bater nas pedras, ele começa a bater nos galhos. E o que o Senhor está dizendo para você é isso, que não adianta você querer correr, não adianta você querer fugir, porque você já pertence ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus.